Bom dia! Então, sem mais delongas, vamos lá, dar sequência. Então, dito isso, vamos resolver algumas questões para consolidar o que nós aprendemos hoje. O artigo 5º da Constituição Federal inaugura o título que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais. Sobre essa temática, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos lá para a resposta da questão. Tarará. O que diz a primeira? No estado de exceção é possível a prática de tortura ou outras formas de tratamento desumano e degradante. Essa questão aqui, essa alternativa, ela não dá um mal-estar, tá? Na prova de vocês, porque assim, tudo bem, é legal que a gente sabe que tá errada, né? Que tá errada. Mas ela é uma pergunta assim que você fala, não, essa aqui tá dada, né? B. Os direitos e garantias expressos da Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte, é o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 2º, que a gente leu. Né? Se todos são iguais perante a lei, garantindo aos seus brasileiros residentes no país prioridade no acesso aos direitos sociais, em especial o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Artigo 5º. A liberdade de expressão é irrestrita no âmbito da atividade intelectual e os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, contudo devem ser observadas regras decorrentes da obrigação decorrentes do casamento, isso aqui não existe, né, que a gente viu, né, não tem regra de casamento, isso é que as pessoas façam um acordo entre elas. 12. De acordo com a Constituição Federal, ao tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Considerando as disposições da Constituição Federal sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, é incorreto afirmar que... Vamos lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Exatamente isso que é o exemplo lá que eu dei do serviço militar obrigatório, né? B. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em local, que é a nossa reunião lá de manifestação contra a OACP, contra a prova da OACP, né? Lembrem disso, esse é o nosso caso. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em local aberto ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida prévia autorização. Aqui que está o erro, né? Como o Guilherme pontuou. Não precisa de autorização, a gente não precisa de autorização para se manifestar lá contra a OACP, tá? Nós precisamos de prévio aviso, tá? A gente pode se reunir independente de autorização, mas a gente só avisa, estamos indo lá na Santos Andrade nos manifestar. C. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, certinho. D. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, também está certa. E a E. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Está certo. Vamos para a próxima. 13. Marie, de nacionalidade francesa, está residindo no território nacional há alguns meses. Para se inteirar dos distintos aspectos da sua situação jurídica, procurou um advogado e o questionou sobre se possuía ou não direitos fundamentais. O advogado respondeu corretamente que Marie tá? Então, dizia, possui direitos fundamentais desde que tenha sido provisoriamente definidos no início do processo de naturalização. Não é isso que diz a Constituição. B. Possui direitos fundamentais desde que tenha requerido a sua fruição no momento do ingresso no território nacional. Também não tem essa exigência. C. Não possui direitos fundamentais que somente são titularizados pelos brasileiros natos. Não, a gente viu que os estrangeiros também, né, são resguardados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, é o que diz o artigo 5º.
D. Não possuem direitos fundamentais que somente serão obtidos ao fim do processo de naturalização. E E. Possui direitos fundamentais, já que se encontra residindo no território nacional. Só um parênteses aqui, que o STF... Volta lá. O STF decidiu que para que a pessoa tenha direito aos direitos fundamentais, ela não precisa residir no país, tá? Então, o que vocês vão fazer na prova de vocês? Essa opção aqui, ela está mais condizente com o que está o texto constitucional. Então, vocês vão por ela. Em regra, vocês vão por ela. Mas, caso na prova de vocês não tenha essa opção de residente no país, lembra que os direitos fundamentais são assegurados a todos os estrangeiros, mesmo que ele esteja só de passagem pelo país, segundo o STF, tá bom? Mas aí isso é uma interpretação do STF, não uma interpretação, o texto constitucional. Então, se tiver a opção, segundo a Constituição, como é que está a situação da Marie e tiver essa opção da residente, vocês vão no residente, tá? O que vocês não vão falar nunca é que não tem nenhum direito fundamental à pessoa, tá bom? Mesmo que ela esteja de passagem pelo país, ela tem direitos fundamentais. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta apenas direitos sociais previstos expressamente na Constituição Federal de 88. Exatamente, é o que dispõe o artigo 6º, né? Será a próxima. Assinale a alternativa incorreta com relação aos direitos e garantias fundamentais estampados na Constituição de 88. CCC. Isso aí, gente. Isso aí. Nós estávamos procurando a incorreta, né? A primeira falava que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. B. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou ser suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. A C, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, exceto para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Não vai. Inclusive para pagamento dos débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Lembrar que isso aqui é uma forma de incentivar que as pessoas continuem produzindo, né? Ainda mais nesses tempos em que cada vez é mais difícil para os produtores rurais. D. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção à criação industriais, propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico. Acertaram, vocês estão muito bem. Vamos lá. 15. Edward, de nacionalidade originária irlandesa, adquiriu nacionalidade brasileira a pedido por residir no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. Em conformidade com a Constituição, é correto afirmar? Isso aí. Edward não poderá ocupar o cargo de ministro de Estado de Defesa, pois a Constituição veda isso, né? Lembra dos cargos privativos. 16. Um servidor público da administração direta deseja atuar em um mandato eletivo. Em relação a essa situação, considerando o disposto na Constituição de 88, assinale a alternativa correta. Isso mesmo, né? A primeira diria, tratando-se de mandato eletivo distrital e havendo disponibilidade de horário, o servidor poderá continuar em seu cargo público, sendo remunerado pelos dois cargos. Não. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual e distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função pública. Lembrar que as exceções são só para os cargos municipais, né? B. Se investido no mandato de vereador, cargo municipal, e não havendo compatibilidade de horário, o servidor será afastado do cargo público, sendo facultado a optar pela sua remuneração.
C, se o servidor for investido no mandato de prefeito, havendo compatibilidade horária, perceberá as vantagens de seu cargo público sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não, investido no cargo de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ele vai ter que ser só prefeito. D. Tratando-se de mandato eletivo estadual, o servidor poderá continuar em seu cargo público recebendo as duas remunerações? Não, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual e distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Você vê que esse aqui tem quase todas as alternativas a gente responde só com o 38, parágrafo 1º, né? Aí, tratando-se de mandato eletivo federal, municipal, federal, o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela sua remuneração, 38.1 de novo. Então, por hoje é só. Por hoje nós vencemos. Muito obrigada para vocês. Não esqueça de deixar o like, né? Tcharam! Deixar o likezinho aí. E amanhã eu não volto, né? Vou ver se a professora Amanda pode vir aqui. Amanda não, a professora Rafaela pode vir aqui. Vou falar para ela de direito penal, se vocês querem direito penal, para ela fazer a revisão da prova de penal, se ela conseguir, né? E aí, amanhã tem aula, se Deus quiser. Porque não dá para parar, né? É 1 horinha por dia, mas eu sei que é 1 hora que é a única hora que muitos de vocês conseguem estudar. A única hora. E é melhor estudar 1 hora todo dia do que estudar 4 horas uma vez por mês, né? Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia. Até amanhã com mais Constitucional. Beijo, tchau!